eu ver se está tudo funcionando aqui. Tudo ok. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer meus amigos que estão aqui, todo mundo, a plateia, a galera do Tocantins, do Maranhão, que também eu sei que estão ao vivo ali. Obrigado por tudo. Vamos falar um pouquinho sobre como o metaverso vai poder destruir o mundo. Vocês estão preparados para isso? Vamos lá. Meu nome é Luiz Carvalho, vou aqui ser o guia de vocês nesse outro universo, nesse outro mundo que é o metaverso, e explicar um pouco como que ele pode destruir o mundo que a gente vive hoje. Sou cientista da computação, sou desenvolvedor há mais de 17 anos, gosto muito de inovação, gosto de cripto, gosto de tudo que é novo e estudei muito essa parte de metaverso e tal, porque eu gosto dessas curiosidades desse mundo que está vindo aí. Quem tirar a foto aí, quiser marcar, Luiz Carvalho BR, pode marcar que eu reposto tudo. Para a gente explicar como isso pode acontecer e como que esse metaverso vai poder destruir o mundo, a gente tem que voltar alguns anos atrás para poder compreender como tudo começou. Vamos falar um pouco sobre o surgimento da internet. E como era um ambiente que todo mundo era feliz, todo mundo curtia a internet no ápice que tinha, ninguém reclamava, porque era uma coisa maravilhosa, diferente do que a gente tem hoje, a galera amava a internet antigamente. A famosa Web.1, que é o surgimento da internet, e onde tudo isso que a gente tem hoje começou. Antigamente a internet era uma rede privada, em que poucas pessoas tinham acesso, ela foi evoluindo aos poucos. Para vocês verem a qualidade que era a internet antigamente, o primeiro e-mail, entre aspas, enviado, a primeira mensagem enviada pela internet, foi a palavra login. E a qualidade era tão boa dos equipamentos e da própria internet, que foi enviada a mensagem, foi primeiro o L, deu certo, mandaram o O, tudo funcionou. Aí quando chegou a terceira letra, as máquinas explodiram, foi uma catástrofe, nada sobrou. Brincadeira, travou só, simplesmente não funcionou mandar 3 letras pela internet, para você ver como era algo absurdamente perfeito. Essa é a primeira página, a partir daqui começou a popularizar-se a internet, entre aspas, né? Ser pública, na verdade, e vocês veem a qualidade que eram as páginas antigamente, né? Maravilhosa, um design lindo, muitos recursos gráficos, todo mundo adorava ver essa página só, que era a única da internet inteira. Vou passar aqui. Começou-se a melhorar, já temos cores nas páginas, um recurso tecnológico chamado imagem, e campos que você pode digitar texto, algo que não se tinha nas primeiras páginas. Foi se evoluindo e chegou no ápice da internet 2.0. Geosite, você podia ter teu site e colocar uma coisa maravilhosa, chamada GIF. Tinha-se animação. E a galera fazia essas maravilhas assim. A internet inteira era linda, maravilhosa, como vocês podiam ver. Resultado disso tudo, obviamente, milhões e milhões de pessoas desistiram da internet. Era um trem muito caro, que eles não viam tanta utilidade assim, então a galera simplesmente falava, esse negócio não vai ter futuro. A galera achou que era uma moda passageira. Para vocês verem como que as pessoas encaram os primeiros passos das tecnologias. Veio a Web 2.0, e aí sim houve uma disrupção da tecnologia, começou-se a ter as famosas redes sociais. Meu parceiro Orkut estava aqui, disse que ia vir aqui assistir a palestra, não veio, não sei porquê. E nesse momento a gente teve assim, um pouco da mudança do paradigma. A Web 1.0, você tinha pouquíssimas pessoas produzindo e o resto, a maioria toda, consumindo. Na 2.0 a gente tinha uma paridade maior, em que as pessoas praticamente tanto produziam quanto consumiam. E aí você tinha as redes sociais nesse novo paradigma. Veio assim Facebook, veio uma tecnologia que para a gente é comum, mas na época atrás não era, que era vídeos na internet, antigamente recebe por e-mail os vídeos. Hoje em dia é extremamente comum, a gente vê isso, faz parte da nossa vida e é simples, mas vocês viram que antigamente não era assim. Hoje parece ser algo extremamente natural, mas não foi. A partir daí se veio a Web 3.0. Veio não, está vindo, ou estamos em transição. Eu considero que a gente já está no meio de transição. Aqui a gente vê muitas palestras já abordando o tema da Web 3.0.
Quase todo mundo conhece o que é um pouco da Web 3.0, criptomoedas, NFTs, blockchains e tudo mais. Só que para o resto do mundo isso ainda é muito difícil de entender. E aí a gente tem esse privilégio, mas não é a realidade de todo mundo. Algumas tecnologias que veio junto com essa Web 3.0 são essas no Flagtoso, porque cada uma delas geram dezenas e dezenas de palestras. Vou pegar apenas 4 que são as mais importantes, digamos assim, para esse nosso contexto. O blockchain, sei que vocês conhecem, que é essa blockchain, as criptomoedas, token, etc. Toda essa rede e as variações dela que permitem que o metaverso tenha um grande diferencial em relação a tudo que a gente viu antes. Os NFTs, que tornaram artigos digitais únicos, ou seja, há dentro do metaverso, esse requinte realístico de ter uma coisa única dentro do mundo digital, o que em outras épocas não fazia sentido nenhum. Realidade virtual e realidade aumentada, que são as formas de você conseguir entrar no metaverso, obviamente, e ter toda a experiência e imersão que o metaverso se propõe a dar. E o próprio metaverso, que também é uma tecnologia que vem junto dessa nova Web 3.0. Sim, falei várias tecnologias, mas não disse o que é esse tal desse metaverso. Vamos pegar a formação da palavra. Meta é além e verso é universo. Então, imaginamos que o metaverso é uma camada além do que a camada que a gente tem hoje de realidade. Então, a gente tem o metaverso como ou uma imersão 100%, que é a realidade virtual, onde você está 100% imerso dentro de uma realidade, ou você tem uma imersão parcial, onde você adiciona uma camada de realidade no mundo que a gente tem hoje, que seria a questão da realidade aumentada. Não é um termo novo, a gente pensa, metaverso começou esse boom agora, depois o Facebook mudou. Algum tempo atrás a gente começou a escutar sobre metaverso, mas é um termo muito antigo, em 92. Foi a primeira vez que utilizaram o termo, mesmo a ideia de metaverso sendo mais antiga ainda que o livro. A primeira vez que usaram esse termo foi no livro. Já teve uma implementação do metaverso que não funcionou muito bem, que foi a questão do Second Life, que foi um jogo que tentava trazer esse mundo social para dentro dos jogos, virtualizar isso tudo, mas na época que não tinha tecnologia para isso, nem internet, nem recursos de hardware, que permitisse uma boa experiência dentro do tal metaverso. Mas aí, metaverso, eu gosto dessa definição, que ela traz um aspecto legal, que metaverso é uma rede virtual, obviamente, mas que é focada em conexões sociais. Quando você tem apenas uma experiência 3D, você bota um óculos e você entra num quarto e olha as coisas, ou você tem uma simulação, aquilo ainda não é um metaverso, porque você não tem uma parte social, você tem que haver uma interação. A gente falou que o metaverso é um mundo, então você tem que ter uma experiência de um outro mundo, a camada, uma outra dimensão. Então, se você tem só experiência 3D, não necessariamente eu consideraria isso um metaverso. E nesse outro mundo você pode ser o que você quiser, né? As limitações que existem no mundo hoje não existiriam dentro desse metaverso. Outra definição que eu gosto muito é que é uma mudança de paradigma. Essa parte aqui é interessante porque, e mesmo assim, é meio assustador. Muita gente nem gosta muito de imaginar isso, é quando você vai ter uma imersão tão grande, uma aceitação tão grande do mundo, que você vai passar muito mais tempo dentro desse mundo virtual do que o mundo real. Obviamente, há uma preocupação muito grande em relação a isso, mas a gente não pode ignorar essa possibilidade. Se ela vier, a gente vai ter que aceitar como hoje muitas pessoas passam por isso, né? Vivem muito mais no mundo digital do que no mundo real. Então, isso é uma realidade que pode muito acontecer. A realidade hoje o metaverso, ele é apenas um rascunho. O que a gente tem hoje é apenas aquela primeira página que eu mandei. É uma página branca com um monte de link, sem muito formato, ninguém sabe exatamente como usar, como fazer aquilo realmente vingar. Todo mundo tem uma implementação diferente de vários metaversos e nenhuma delas é exatamente o que a gente vai ter no futuro. Provavelmente nenhum das que a gente tem hoje vai ser o metaverso do futuro, mas são várias tentativas e várias formas de tentar encontrar o que vai ser o metaverso daqui para frente.
E aí? O que a gente vai fazer com esse metaverso? Quais as possibilidades? O que ele permite você fazer? Infinitas. O que o pessoal vislumbra, algumas que vocês já viram já e com certeza tiveram experiência, são vários mundos. Hoje em dia, o que eu falei, tem vários, o metaverso pode ser vários metaversos. Cada metaverso vai ser um mundo diferente, com características diferentes, com limitações diferentes e com propósitos diferentes. Então, o metaverso são vários planetas com características diferentes. Você pode pensar mais simplificadamente que metaverso seria um aplicativo. Como, na verdade, eles meio que são hoje em dia. Se você pega The Sandbox, The Decentraland, o próprio Facebook, que tem os dele lá, você vê que cada metaverso, eles são um aplicativo diferente, um sistema diferente, um site diferente, em que você entra e tem experiências totalmente diferentes uma das outras. Como eu falei, hoje em dia, muitos metaversos entram pelo site. Entram, tipo Decentraland e The Sandbox, entram pelo site e você entra no metaverso proposto por eles. Tem a experiência imersiva do óculos e tudo mais? Ainda não, mas também não é o objetivo deles no momento. Eles querem entregar o metaverso que a tecnologia hoje permite ser mais democrática, digamos assim. Exemplo do metaverso é que tem, por exemplo, o metaverso Horizon, que é do Facebook, que você tem uma sala de trabalho virtual, onde você pode se reunir, você pode criar o seu ambiente de trabalho virtual, mas você está no metaverso, você é a sua casa, você tem seu ambiente com quantos monitor quiser, com quantos hardware você quiser, tudo lá é permitido. Você vai ter faculdades dentro do metaverso, que você vai poder ter aulas, entre aspas, práticas, simulações de algumas coisas. Você vai poder... Essa parte aqui me empolga bastante, para mim é um ponto muito massa do metaverso. Você vai poder estudar história participando da história. Então você vai voltar para a história grega, romana, e aprender não só olhando um livro com a figura, mas vivendo todo a história passo a passo junto com toda a turma, talvez encontrando outras turmas de outras escolas no mesmo ambiente. Isso é muito, muito louco. Você vai poder estudar astronomia, planetas, viajar no universo inteiro, sem sair da sua cadeira, de onde você estiver, da sala de aula. Viagem, você vai poder viajar para qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. Então você vai pegar uma galera, gente, bora viajar. Eu sei, gente. Mas gosto de viajar porque eu gosto de sentir o lugar. Eu sei, não é para ser igual. É para ser diferente mesmo, mas vai possibilitar que você consiga fazer isso, coisa que hoje em dia você não teria essa possibilidade. Eu também gosto de viajar e eu sei que não vai ser a mesma coisa. Você pode reunir com seus amigos, independente de que parte do mundo eles estejam, para jogar baralho. Você vai ter esportes, obviamente. Se você está no mundo, o mundo tem esportes. Você vai poder participar de esportes, de variados. Hoje em dia, já inclusive é muito comum jogar de novo. Você vai ter N possibilidades, mais esportes. Você vai poder aprender coisas novas com professores ou tutoriais interativos. Você vai ter fitness também. Você imagina que a pessoa no mundo do virtual vai ficar só parada o tempo todo, não vai ter nada, e se aproveite para uma vida mais saudável. Mas não, você pode também ter uma vida um pouco mais saudável dentro do metaverso. E festa, novamente, não é para ser igual. Eu adoro festa, amo estar na balada. E eu sei que é muito ruim pensar que as próximas baladas, as próximas gerações vai ser uma balada virtual. Mas, de novo, não é para ser igual, é para ser diferente. A experiência que você vai ter, as limitações que você tem no mundo real, você não vai ter mais essa limitação quando você estiver no metaverso. Vergonha que você tem que estar na balada, você não vai ter aqui dentro. A experiência tem que ser diferente, as possibilidades têm que ser diferentes, elas têm que ser, não tem que ser igual. Como hoje já tem as festas. Isso no Fortnite, você tem show lá dentro. E a experiência é diferente. A primeira vez que eu vi show dentro do Fortnite, pelo amor de Deus, eu fui ver o show dentro do Fortnite. É um trem muito louco. Não é para... assim, você vai mudando de ambiente, acompanhando a cantora, as performances, e você faz parte, você é imersivo o trem. Não é, nossa, é igual. Não é igual, é diferente. Isso é o massa do metaverso, as possibilidades. Você tem filme lá dentro também, teve a estreia do filme de Star Wars dentro do Fortnite, você tem uma experiência. Eu sei que no futuro isso vai ser melhor, a imersão 3D desses filmes no futuro vão ser melhores. Hoje em dia foi só transmissão, então não teve tanta coisa assim.
vocês viram que os últimos slides eu falei muito de jogos e como eles já implementam coisas que no metaverso ainda está prometendo. E por que eu falei que eu coloquei como exemplo eles? Porque eles já estão a 3 passos, 10 passos, 100 passos na frente de todo o resto. Eles já têm a tecnologia, já têm a cultura, já tem quem já vive isso na pele. Os gamers são as pessoas que já estão prontas para o metaverso. O que a gente acha muito estranho, para eles é normal, apenas um passo a mais, vai ser apenas uma imersão a mais no mundo que eles já vivem. Então, muita gente... Aqui eu sei que tem muitos gamers, então entendem muito bem isso, mas a gente não tem ideia de como fora daqui o pessoal não faz a mínima ideia e a versão que ele tem de qualquer coisa que fale sobre metaverso e você gastar rios e rios de dinheiro dentro de um jogo. Mas a gente vê que gastar rios e rios de dinheiro dentro do jogo é algo absurdamente normal. E vocês vê o gráfico de 2001 a 2021, o amarelinho é o dinheiro que gira dentro dos games, enquanto música e filmes estagnou nos últimos 10 anos. Então, é um mercado que não tem o que discutir. E aí que a gente chega no ponto de por que hoje em dia, mesmo aqui a gente tendo muitas palestras em relação ao metaverso, uma aceitação muito grande, uma curiosidade muito grande sobre o metaverso, lá fora 95, 98% da população tem uma aversão muito grande ao metaverso, um medo muito grande ao metaverso. Essa teoria dos 6Ds, ela explica muito bem como a tecnologia disruptiva funciona no mundo. Ela primeiro é digitalizada, então basicamente é a fase que você pega alguma coisa que é real, físico, e digitaliza ela. No caso, a gente está digitalizando o mundo inteiro para fazer o metaverso. Então você pega a sua casa, a sua vida, seu cachorro, seus amigos, digitaliza tudo e coloca dentro do mundo virtual. Então é a fase que a gente passou, creio eu, que já começamos a digitalizar isso. A decepção, a segunda fase, que é a fase que para mim, que a gente está passando por ela. Então, a decepção hoje é muito grande, por motivos óbvios. Eu mostrei como era o Web 1.1. Era horrível, a experiência é horrível. Você entrar era difícil, é caro. Óbvio, quem que não vai se decepcionar com uma coisa que é extremamente cara e não serve para muita coisa? Decepciona e faz parte do processo. E aí vem a disrupção. Nesse ponto, sim, você começa a ter uma aceitação. Você começa a ter a utilidade naquilo. Nesse ponto, sim, você começa o pessoal começa a olhar de outros olhos essa tecnologia. Aí você tem a desmaterialização, que seria você pegar o ativo que ele é real, parar de usar, para usar o digital. Então, quando você começa, igual a gente parou de ir muito em banco. Você começou a desmaterializar o banco. Você não vai mais tanto no banco. Você tem o banco na palma da sua mão. Já é digital. Quantas coisas você não precisava... Carta. Quem usa carta hoje em dia? Ninguém manda uma carta. Tem um e-mail, você manda para qualquer lugar do mundo. Você parou de usar. Então, a parte da desmaterialização é isso. A gente vai começar... Não que a gente vai parar de usar o mundo. A gente vai... Muitas coisas que a gente fazia no mundo real, a gente vai parar de fazer, porque no metaverso é mais interessante. Os limites são menores, então você consegue aproveitar muito mais o mundo lá dentro. Vai chegar nessa parte. Começa, então, a desmonetização, que é a parte que começa a ficar barata as coisas. O mercado vê o interesse em grande escala, começa todos os equipamentos reduzir de preço. Eu falo que essas duas fases eles meio que andam juntos, né? Porque quando você tem uma desmonetização, você obviamente vai ter uma democratização, mais pessoas passam a comprar porque é mais barato. E quando você tem essa democratização, mais pessoas comprando, mais barato fica, porque o mercado começa a produzir em larga escala e nesse ponto você tem a maior abrangência. Então, é uma via que caminha junto essas duas fases. Gente, é assim que o mundo que a gente vive hoje vai acabar para um novo mundo vir, que é o mundo metaverso. Não que o nosso mundo vai acabar, mas sim como a gente vê ele hoje vai acabar. Você vai acordar e, em vez de ligar a televisão,
ao invés de você olhar o seu celular, você vai botar um óculos na cara, entrar no metaverso, se atualizar e viver um novo mundo. Você tira ele, volta para o mundo real. Quando você tiver vontade de novo, você volta para ele. Talvez você nem vai tirar ele, vai trabalhar 8 horas dentro do metaverso e voltar só para dar uma saidinha e comer no final do dia. Obrigado, todo mundo. Perguntas, ainda tem tempinho ainda, né? Obrigado. Olá, Luiz. Parabéns pela sua palestra. Eu estou aqui acompanhando meu grande amigo, professor Rolim. Tamo junto. Luiz, é o seguinte, todo esse ambiente ele tem que rodar em cima de um outro ambiente, que eu chamo de blockchain. Como que você analisa qual a relação dessas duas tecnologias, ou isso pode ser compreendido como uma tecnologia só, metaverso e blockchain? Muito bom, muito boa pergunta. É uma evolução. A gente não tem hoje como vai funcionar exatamente, porque existe os metaversos que o blockchain é uma tecnologia secundária, em que você vai ter todo um ambiente centralizado fora do blockchain, e o blockchain vai ser apenas permitir os NFTs dentro dele, ou vai permitir apenas o comércio geral. E você tem outros metaversos que implementam em cima do blockchain de maneira muito mais eficiente. Qual dos dois vai vingar? Não tenho certeza. Eu queria que o descentralizado ganhasse, porque para mim é a implementação mais fiel do que a gente espera que o metaverso seja. Show. Mais alguma pergunta? Eu queria entender se, primeiramente, obrigado pela palestra, eu sou o José. Eu queria entender se a gente está vivendo essa fase, como é que se chama? Disruptive? É isso? Sim. E se realmente é esperado isso, se realmente há um perigo de todo esforço que o Zuckerberg está fazendo não seguir em frente. Sim, na verdade é esperado. Como a gente falou, assim, é uma tecnologia que ela ainda está muito no início. A implementação dela não é legal. Eu já experimentei alguns metaversos. Por ser diferente, é interessante. Mas você entra, usa algum tempo e você... Não tem como você ter, igual a gente falou sobre o paradigma, passar a maior parte do tempo lá dentro. Porque é bem limitado ainda, não tem muito o que fazer, além de ser muito caro. Então, essa fase da decepção, antes da disrupção, ela existe. Talvez daqui a alguns poucos anos a gente tenha pode ser que a implementação do Zuckerberg, do metaverso, por ele ter essa gama de usuário maior na mão dele, ele consiga popularizar mais e dar uma larga escala para o metaverso, uma impressão melhor. Não sei. Mas talvez sim, aí a gente vai começar a fase de disrupção. A partir desse ponto, que a pessoa começa a aceitar o metaverso de uma forma melhor, creio que as outras implementações também vão crescer junto nessa fase de disrupção dele. E aí a gente vem as outras fases da aceitação da tecnologia. Boa noite, parabéns pela palestra. Uma pergunta. Assim, você acha que a tendência dos humanos é usar o metaverso, tipo, não importa por quantas fases ruins ele vai passar, ou se a chance de acontecer alguma coisa ruim ou lançarem um outro modelo, um outro programa é maior e a gente desistir dele? Cara, muito boa pergunta. Eu particularmente, eu vejo que o metaverso hoje das possibilidades que a gente tem hoje, que são duas que eu enxergo. Obviamente tem mais, mas as duas principais a gente se manter no que a gente tem hoje e desenvolver as tecnologias que a gente tem hoje de alguma forma melhorada e manter ainda esse nosso paradigma atual, ou evoluir, entre aspas, né,
que a gente não sabe se é uma evolução tão boa, para uma Web 3.0 mais voltada para o metaverso. Conhecendo a humanidade como a gente conhece, eu acho que dificilmente a gente vai se manter no que a gente tem hoje. A gente é muito ganancioso, sem medir as consequências. Então, eu tenho quase certeza, se eu fosse apostar para uma das duas, apostaria sim numa adoção massiva do metaverso, mais pela ganância do ser humano. O ser humano não gosta de permanecer no mesmo patamar por muito tempo, nem que seja horizontalmente. Ele quer subir, nem que arrisque o que ele for, ele vai para cima. Tal como você vê o Elon Musk querendo viajar para outros planetas, mesmo a gente não tendo nem controle direito sobre o que a gente vive hoje. Já quer alcançar, de forma que seja, esse outro patamar. Então, apostaria numa adoção massiva assim, no metaverso. Bom, como a gente encerrou, a gente termina de fazer as perguntinhas aqui. Show. Gente, estou aqui, qualquer coisa. Também vou estar no Campus B.